Eu tava mutado. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vai me desculpar aí, cara. Eu li até. Você não podia encontrar uma ideia mais feliz, já que não quer se consolar com a minha. É, acredite que ela se tenha enganado. Você já fez o seu dever quanto a ela e não precisa mais se preocupar com isto. Cara, e eu tava mutado esse tempo todo. Ah, meu Deus do céu. Mas, querida Lizzie, você acredita que mesmo no melhor dos casos eu possa ser feliz aceitando um homem cujas irmãs e amigos desejem todos que ele se case com outra pessoa? Você deve decidir por si mesma, disse Elizabeth. E se depois de madura deliberação achar que a infelicidade de descontentar as duas irmãs vale mais do que a felicidade de ser a esposa de Bing, aconselho-a a recusá-lo sem hesitação. Como você pode falar assim? Disse Jane sorrindo levemente. Você sabe que, embora me doesse excessivamente a desaprovação delas, eu não hesitaria. Nunca acreditei que você hesitasse. É por isto mesmo que não posso considerar a sua situação com muita piedade. Mas se ele não voltar mais este inverno, minha escolha nunca será solicitada. 1000 coisas podem acontecer em 6 meses. Elizabeth considerou com o maior desprezo essa ideia de que ele não voltasse mais. Pareceu-lhe ser apenas uma sugestão do interesse de Caroline, e nem por um momento pôde supor que esses desejos, por mais astutamente que fossem manifestados, pudessem influenciar um rapaz tão totalmente diverso de todos. Ela exprimiu à sua irmã o que sentia com toda a convicção de que era capaz e teve o gosto de constatar dentro em pouco o efeito das suas palavras. Jane não tinha tendência a se deprimir e aos poucos recuperou a esperança, embora a sua desconfiança às vezes sobrepujasse o anseio de que Bing voltasse a Netherfield e correspondesse aos desejos do seu coração. Coração. Difícil. Elizabeth e Jane resolveram comunicar à sua mãe apenas a partida da família sem alarmá-la quanto à conduta de Bing. Mas mesmo esta notícia incompleta causou graves preocupações a Bennet, e ela lamentou a infelicidade da família ter partido justamente quando todos estavam se tornando tão íntimos. Depois de se lamentar durante algum tempo, consolou-se com a ideia de que Bing voltaria brevemente para jantar em Longbourn, e a conclusão de tudo aquilo foi a consoladora declaração de que, embora tivesse sido convidado apenas para um jantar de família, ela, Bennet, tivera o cuidado de preparar um jantar de vários pratos. Os Bennet foram convidados a jantar com os Lucas e, novamente, durante a maior parte do dia, Lucas teve a bondade de dar atenção a Collins. Elizabeth achou uma oportunidade para agradecer à família. Conserve-o de bem humor, disse ela. Fico-lhe agradecida. Fico-lhe, acho que é mais, né? Mais agradecida do que você imagina. Charlotte assegurou à sua irmã que tinha muita satisfação em lhe ser útil e que isto lhe pagava plenamente o pequeno sacrifício do seu tempo. Apesar destas palavras serem muito amáveis, a bondade de Charlotte ia além do que Elizabeth supunha. O seu objetivo era nada menos do que preservar Elizabeth de qualquer possível recrudescimento das atenções de Collins, provocando-as para si mesma. Tal foi o plano de Lucas, ponto. E aparentemente foi tão bem sucedida que, quando se separaram à noite, ela se teria sentido quase segura do seu êxito se Collins não tivesse de partir de Hertfordshire dentro de prazo tão curto. Mas neste ponto fazia injustiça ao ímpeto e à independência do caráter de Collins, pois essas qualidades o levaram a escapar sorrateiramente de Longbourn House na manhã seguinte e a correr até Lucas Lodge para se atirar aos seus pés. Collins evitou cuidadosamente atrair a atenção das suas primas, pois estava certo de que, se o vissem partir, não poderiam deixar de adivinhar a sua intenção,
e não queria que a tentativa fosse conhecida até que o seu êxito pudesse ser igualmente, pois, embora estando quase seguro da vitória e com razão, visto Charlotte o ter encorajado bastante, se sentia relativamente tímido desde a aventura de quarta-feira. Sua recepção, no entanto, foi das mais amáveis. Lucas o avistou de uma janela de cima e imediatamente saiu para encontrá-lo casualmente na aldeia. Apenas ela não ousara esperar que tanto amor e tanta eloquência aguardassem ali o seu aparecimento. Num espaço de tempo tão curto quanto o permitiriam os longos discursos de Collins, tudo foi combinado satisfatoriamente para ambos, e ao entrar em casa pediu gravemente que ela marcasse o dia que o faria o mais feliz dos homens. Ainda que uma tal solicitação devesse ser afastada no momento, a moça não se sentiu inclinada a arriscar a sua felicidade. A impermeabilidade com que o dotara a natureza devia privar a sua corte de qualquer encanto que pudesse fazer uma mulher desejar prolongá-la. Lucas, que o aceitara por puro e desinteressado desejo de firmar a sua situação na vida, se preocupava pouco com a data em que isto acontecesse. O consentimento de William e de Lucas foi rapidamente solicitado e concedido com a maior boa vontade. A situação atual de Collins o tornava um partido muito desejável para sua filha, a quem só podiam deixar uma pequena fortuna, e as probabilidades que tinha Collins de herdar uma fortuna eram bastante evidentes. Lucas começou a calcular diretamente com o interesse que jamais tivera pelo assunto quantos anos provavelmente viveria ainda Bennet, e William manifestou a opinião de que, quando Collins entrasse na propriedade de Longbourn, seria altamente conveniente que ambos, ele e a esposa, se apresentassem em St. James. Em suma, toda a família se sentiu profundamente feliz. As filhas mais moças começaram a ter esperança de entrar na vida social 1 ano ou 2 mais cedo do que de outro modo poderiam fazê-lo, e os rapazes se sentiram aliviados da sua apreensão de que Charlotte morresse solteirona. Charlotte, pessoalmente, se mostrou bastante discreta. Conseguira o que almejava e tinha tempo para refletir no assunto. Suas reflexões foram em geral satisfatórias. Collins não era, a bem dizer, nem sensato nem agradável. A sua companhia era cansativa, e a sua afeição por ela devia ser imaginária. Mas mesmo assim seria seu marido, sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio. O casamento sempre fora o seu maior desejo. Era a única opção tolerável para uma moça bem educada, de pouca fortuna, e por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, era ainda a forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Esta proteção agora a obtivera. Tinha 27 anos e jamais fora bela. Sabia, portanto, que tivera sorte. A circunstância menos agradável era a surpresa que aquilo devia causar a Elizabeth Bennet, cuja amizade ela precisava mais do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth ficaria espantada e provavelmente a censuraria. Embora isto não afetasse a sua resolução, ela se sentiria ferida com semelhante desaprovação. Resolveu comunicar-lhe pessoalmente a sua decisão e assim recomendou a Collins, quando voltasse a Longbourn para jantar, que tivesse a maior discrição. Collins prometeu guardar segredo. Mas uma tal promessa só poderia ser cumprida com muita dificuldade, pois a curiosidade produzida pela sua longa ausência explodiu em perguntas tão diretas que era necessário uma grande habilidade a fim de iludi-las, e ao mesmo tempo exigiam dele um grande sacrifício, pois ardia do desejo de revelar o seu êxito. Como ele estivesse de partida na manhã seguinte muito cedo, a cerimônia da despedida foi realizada na hora em que as senhoras se retiravam para dormir, e Bennet, com grande cortesia e cordialidade, exprimiu a felicidade que todos sentiriam em tornar a vê-lo em Longbourn, quando seus deveres permitissem uma nova visita. "Minha cara senhora", replicou ele, "o convite é particularmente agradável porque é o que eu esperava receber, e pode estar certa de que eu o aceitarei tão depressa quanto me for possível.
Todos ficaram surpresos. Bennet, que não desejava de modo algum uma volta tão rápida, disse imediatamente: Mas não haverá perigo da desaprovação de Lady Catherine? Seria melhor desdenhar os seus parentes do que correr o risco de ofender a sua protetora. Meu caro senhor, replicou Collins, agradeço-lhe a sua amável previdência. Pode ficar certo de que não tomarei uma tal decisão sem o consentimento de sua senhoria. Todo cuidado é pouco. Arrisque tudo, menos incorrer no descontentamento daquela senhora. E se o senhor achar provável que o fato de nos tornarmos a ver possa acarretar algum aborrecimento, coisa que eu acho extremamente provável, fique sossegado em sua casa e esteja certo de que não nos ofenderemos. Acredite, meu caro amigo, que lhe fico muito grato pela sua tão cordial atenção, e pode ficar certo de que o senhor receberá em breve uma carta minha, agradecendo esta e todas as demais provas de afeição que recebi durante a minha visita no Hertfordshire. Quanto às minhas encantadoras primas, embora minha ausência seja curta, tomo a liberdade de lhes desejar saúde e felicidade, sem excetuar a minha prima Elizabeth. As senhoras então se retiraram com as cortesias habituais, muito surpreendidas com a intenção que ele manifestara de voltar em breve. Bennet interpretou-a como o desejo de fazer a corte a uma das suas filhas mais moças, e Mary poderia ter sido levada a aceitá-lo. Ela prezava os talentos de Collins muito mais do que qualquer uma das outras. Havia uma solidez nas reflexões de Collins que frequentemente a impressionava, e embora não o achasse nem de longe tão inteligente quanto ela própria, pensava que se o encorajasse a ler e a se ilustrar como o fizera, ele poderia tornar-se um companheiro muito agradável. Mas na manhã seguinte todas as esperanças dessa natureza foram dissipadas. Lucas veio em visita pouco depois do café da manhã e a sós com Elizabeth relatou os acontecimentos do dia anterior. A possibilidade de imaginar Collins apaixonado pela sua amiga já tinha ocorrido a Elizabeth nesses últimos dias, mas não podia crer que Charlotte o encorajasse. Isto lhe parecia quase tão impossível para sua amiga quanto para ela própria, e a sua surpresa foi assim tão grande que ultrapassou a princípio os limites da discrição e não pôde deixar de exclamar: Noiva de Collins? Minha cara Charlotte, não é possível. A expressão grave com que Lucas contava a sua história se alterou momentaneamente com a confusão que sentia por receber uma censura tão direta. Mas como Charlotte já contava com aquilo, recuperou logo a calma e respondeu: Por que é que você está espantada, minha cara Elisa? Acha incrível que Collins agrade a uma mulher? E isso só porque ele não teve a felicidade de lhe agradar? Mas Elizabeth já tinha recuperado o domínio sobre si mesma e, fazendo um grande esforço, conseguiu assegurar a Charlotte com certa firmeza que a perspectiva de se tornarem parentes lhe era muito agradável e que ela lhe desejava todas as felicidades imagináveis. Eu sei o que você está sentindo, replicou Charlotte. Você está admirada porque Collins há tão pouco tempo ainda desejava se casar com você. Mas quando você tiver tempo de pensar sobre o assunto, espero que aprovará minha decisão. Bem sabe que não sou romântica, nunca fui. Desejo apenas um lar confortável e, considerando o caráter de Collins, as suas relações e a sua situação na vida, estou convencida de que tenho as mesmas possibilidades de ser feliz no casamento que a maioria das mulheres. Elizabeth respondeu calmamente: Sem dúvida. Depois de uma pausa embaraçosa, as duas amigas se reuniram ao resto da família. Charlotte não se demorou mais por muito tempo, e Elizabeth teve o ensejo de refletir sobre o que acabara de ouvir. Mas só muito tempo depois é que se reconciliou com a ideia de um casamento tão disparatado. A extravagância de Collins, fazendo 2 propostas de casamento em 3 dias, não era nada em comparação com o consentimento de Charlotte. Elizabeth sempre desconfiara de que a opinião de Charlotte sobre o casamento não se parecia muito com a sua, mas nunca poderia ter suposto que no instante de confrontar as suas ideias com a realidade, ela fosse capaz de sacrificar todos os seus melhores sentimentos às vantagens mundanas.
Charlotte, mulher de Collins, era um quadro humilhante, e a dor de ver uma amiga se rebaixar assim na sua estima acrescia a triste convicção de que era impossível que aquela mesma amiga fosse feliz no caminho que escolhera. Elizabeth estava sentada com a sua mãe e suas irmãs pensando no que ouvira e em dúvida sobre se devia mencioná-lo quando William Lucas em pessoa apareceu, enviado pela sua filha para anunciar o seu noivado. Depois de muitos cumprimentos e congratulações pelas perspectivas da união entre as duas famílias, ele abordou o assunto para uma audiência não somente atônita, mas também incrédula, pois Bennet, com mais perseverança do que polidez, retrucou que ele devia estar completamente enganado. E Lídia, que era às vezes muito atirada e quase sempre malcriada, exclamou: "Ah, William, como é que o senhor pode contar uma história destas? Então não sabe que Collins quer se casar com Lizzie? Só um cavalheiro munido de toda a sua tolerância poderia suportar uma tal desconsideração sem se zangar, mas a boa educação de William conseguiu fazer com que revelasse tudo aquilo, e embora insistisse para que a família acreditasse na verdade da sua informação, suportou todas aquelas impertinências com a mais perfeita cortesia." Elizabeth, sentindo que lhe cabia o dever de salvá-la daquela situação incômoda, adiantou-se e confirmou as suas palavras, mencionando o conhecimento prévio que tivera de Charlotte pessoalmente, e procurou pôr um termo às exclamações de sua mãe e de suas irmãs, dando os mais sinceros parabéns a William, atitude que Jane imediatamente secundou, fazendo diversas observações sobre a felicidade que poderia trazer aquela aliança, o caráter excelente de Collins e a distância conveniente que separava Hunsford de Londres. Bennet ficou tão ofuscada que nada pôde dizer enquanto William estava presente, mas apenas tinha saído os seus sentimentos transbordaram. Em primeiro lugar, persistiu em duvidar da verdade daquelas afirmações. Em segundo lugar, ela tinha certeza de que Collins tinha sido iludido. Em terceiro lugar, tinha certeza de que nunca seriam felizes. E em quarto, que o compromisso poderia ser rompido. Duas coisas, no entanto, se podiam claramente deduzir do assunto. Primeiro, que era Elizabeth a causa de todo aquele mal, e segundo, que ela, Bennet, tinha sido tratada infamemente por todos. E foi sobre estes dois pontos principalmente que ela se expandiu durante o resto do dia. Nada a podia consolar ou aplacar, e aquele dia passou sem que o seu ressentimento diminuísse. Durante uma semana não pôde ver Elizabeth sem ralhar com ela. Só depois de decorrido um mês pôde conversar novamente com William e Lucas, sem ser grosseira, só perdoando Charlotte muito tempo depois. Os sentimentos de Bennet eram muito mais tranquilos. Ele achou que a situação era muito agradável, pois se sentia satisfeito, dizia, por descobrir que Charlotte Lucas, pessoa que ele julgara toleravelmente sensata, era na realidade tão tola quanto a sua mulher e mais tola ainda do que a sua filha. Jane se confessou um tanto surpreendida, mas falou menos em seu espanto do que no desejo de que eles fossem felizes. Elizabeth não conseguiu persuadi-la de que aquela felicidade era pouco provável. Kitty e Lydia estavam longe de invejar Lucas. Para elas, Collins era apenas um pastor, e a notícia afetou-as apenas como uma novidade que podiam espalhar em Meryton. Lucas não poderia ter resistido ao triunfo de falar a Bennet sobre o conforto que representava para ela o fato de ter uma filha bem casada. Veio a Longbourn com mais frequência do que de costume para dizer o quanto se sentia feliz, embora os olhares irados de Bennet e as suas observações rancorosas ameaçassem por vezes estragar a sua felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte havia certo constrangimento que as impedia mutuamente de abordar aquele assunto, e Elizabeth se sentiu persuadida de que nenhuma confiança real poderia subsistir daí por diante entre elas.
O desapontamento que sofrera fez Elizabeth aproximar-se mais da irmã, em cuja retidão e delicadeza de sentimentos tinha absoluta confiança e cuja felicidade cada dia mais a preocupava, pois fazia uma semana que Bing partira e ainda ninguém falara na sua volta. Jane enviara a Caroline uma resposta imediata à sua carta e contava os dias que tinha de esperar até que outra lhe chegasse. A prometida carta de agradecimento de Collins chegou na terça-feira. Era dirigida a Bennet e escrita com tanta solenidade e gratidão como se ele tivesse residido um ano com a família. Depois de tranquilizar a sua consciência quanto a este tópico, servindo-se das expressões mais calorosas, Collins passava a informá-lo da sua felicidade de ter conquistado o coração daquela vizinha tão amável, Lucas, e explicava que era apenas com a intenção de gozar a companhia de sua prometida que ele manifestara com tanta insistência o desejo de voltar a Longbourn, onde esperava chegar daquela segunda-feira a 15 dias. Lady Catherine acrescentava a ele, aprovava tanto o seu casamento que desejava que o acontecimento se desse o mais cedo possível. Com esse argumento que julgava decisivo, esperava convencer Charlotte a marcar uma data próxima para o dia que havia de torná-lo o mais feliz dos homens. A volta de Collins para Hertfordshire já não parecia mais tão agradável a Bennet. Ao contrário, estava muito disposta a se queixar ao marido. Achava muito curioso que ele viesse a Longbourn em vez de se hospedar em Lucas Lodge. A visita era também muito inconveniente e principalmente incômoda. Não gostava de ter hóspedes em casa quando a sua saúde não era boa, e os noivos eram as pessoas mais desagradáveis do mundo. Esses murmúrios de Bennet continuaram até que surgiu a preocupação muito maior a respeito da ausência prolongada de Bing. Nem Jane nem Elizabeth se sentiam tranquilas quanto a isto. Os dias passavam sem trazer nenhuma notícia dele, a não ser o boato que circulou em Merrington de que Bing não voltaria para Netherfield durante todo o inverno. Boato esse que enfureceu Bennet e que ela nunca deixava de contradizer como se tratasse da mais escandalosa das mentiras. Elizabeth, por sua vez, começou a temer, não que Bing fosse indiferente a Jane, mas que as suas irmãs conseguissem impedir o seu regresso. Apesar da sua relutância em admitir uma hipótese tão desfavorável para a felicidade de Jane e tão pouco honrosa para o seu namorado, não podia impedir que tal ideia lhe ocorresse frequentemente. Os esforços reunidos daquelas criaturas maldosas que eram as suas duas irmãs e do seu autoritário amigo, somados aos atrativos de Darcy e aos divertimentos de Londres, seriam talvez superiores ao seu interesse por Jane. Quanto a esta última, a sua ansiedade durante aquele período de incerteza era naturalmente mais dolorosa do que a de Elizabeth, mas queria esconder tudo o que sentia, e entre as duas irmãs, portanto, nunca se fazia qualquer alusão àquele assunto. Mas como nenhuma delicadeza daquela espécie refreava Bennet, não se passava uma hora sem que ela falasse em Bing, sem que exprimisse a sua impaciência pela sua chegada, ou mesmo sem que exigisse que Jane declarasse de uma vez por todas que se Bing não voltasse, ela se consideraria ofendida. Foi necessária toda a doçura e firmeza de Jane para suportar esses ataques com relativa tranquilidade. Collins voltou pontualmente no dia marcado, mas a sua recepção em Longbourn não foi tão amável quanto da primeira vez. Ele se sentia tão feliz que não precisava de muita atenção, e felizmente para os outros as suas atribuições de noivo os aliviavam grandemente da sua companhia. Ele passava a maior parte do tempo em Lucas Lodge, e muitas vezes voltava a Longbourn apenas o tempo de desculpar-se pela sua ausência antes da família se retirar para os seus aposentos. Bennet estava realmente num estado lamentável. A simples alusão a qualquer detalhe relativo ao casamento precipitava-a num acesso de mau humor.
Em qualquer lugar onde se encontrasse, tinha certeza de ouvir falar naquele assunto. A presença de Lucas era-lhe insuportável. Olhava-a com ciúme, despeito e horror, como a sua sucessora naquela casa. Cada vez que Charlotte vinha visitá-los, ela concluía que a sua intenção era antecipar a hora da posse, e cada vez que Charlotte falava em voz baixa a Collins, tinha certeza de que falavam da propriedade de Longbourn e planejava expulsá-la e as suas filhas da casa assim que Bennet morresse. Queixava-se amargamente de tudo aquilo ao marido. Caramba. Realmente, Bennet, dizia ela, é muito duro pensar que Charlotte Lucas será um dia dona desta casa e que eu serei forçada a lhe ceder o meu lugar. Não pense nestas coisas tristes, meu bem. Tenhamos confiança no futuro. Encaremos a possibilidade de que eu sobreviva a você. Isto não era muito consolador para Bennet, e portanto, em vez de responder, continuou como antes. Não posso suportar a ideia de que eles possuirão toda esta propriedade. Se não fosse esta questão de sucesso, eu não me importaria. Questão de sucessão. Eu não me importaria. De que é que você não se importaria? De nada. Então vamos agradecer a Deus porque você está preservada de cair num tal estado de insensibilidade. Não posso ser grata a nada que se refira a esta sucessão, Bennet. Como é que alguém pode ficar tranquilo ao saber que suas filhas vão ficar privadas da propriedade que possuem? E em favor de quem? De Collins? Por que ele e não uma outra qualquer pessoa? Confio-lhe a resolução deste problema, disse Bennet. A carta de Bing chegou e pôs fim a todas as dúvidas. Logo, a primeira frase evidenciava que eles tinham se instalado em Londres para todo o inverno e concluía transmitindo os seus sentimentos do seu irmão por não ter tido tempo de apresentar os seus respeitos aos seus amigos de Hertfordshire antes da sua partida. Todas as esperanças estavam perdidas, completamente perdidas, e quando Jane pôde continuar a leitura, nada encontrou para consolá-la a não ser as expressões de afeto da missivista. O elogio de Darcy era o assunto principal da carta. Seus muitos atrativos eram novamente descritos. Caroline se gabava alegremente da crescente intimidade entre elas, arriscava-se a predizer a realização dos desejos que exprimira na sua carta anterior. Comunicava também com grande alegria que seu irmão era hóspede de Darcy e mencionava com entusiasmo os planos deste último relativos a uma nova mobília que encomendara. Elizabeth, a quem Jane comunicou tudo isso sem demora, ouviu-a cheia de silenciosa indignação. Seus sentimentos estavam divididos entre a preocupação pela irmã e o seu ressentimento contra todos os outros. Não deu crédito à afirmação de Caroline de que seu irmão se interessava por Darcy. Continuava a acreditar mais do que nunca na sinceridade da afeição que Bing tinha por Jane. Apesar da simpatia com que sempre o considerara, não podia pensar sem cólera e quase com desprezo naquela maleabilidade de gênio, na falta de iniciativa pessoal que o tornava um joguete entre as mãos dos seus intrigantes amigos e o levava a sacrificar a sua própria felicidade ao capricho das inclinações alheias. Se a única coisa em jogo fosse a sua própria felicidade, poderia arriscá-la como entendesse, mas a sua irmã estava envolvida naquilo e ele devia ter consciência disso. Enfim, era um assunto ao qual seria necessário dedicar uma longa reflexão, sem que se pudesse chegar realmente a nenhum resultado. Não encontrava outra hipótese, e no entanto, quer a afeição de Bing tivesse realmente declinado, sufocado, ou não pela interferência dos seus amigos, quer ele tivesse consciência da afeição de Jane, ou ao contrário a ignorasse em qualquer um dos casos, e embora a sua opinião acerca de Bing variasse forçosamente segundo essas hipóteses, a situação da sua irmã permanecia a mesma. A sua paz de espírito igualmente perturbada. Passaram-se 1 ou 2 dias antes que Jane adquirisse coragem para falar a Elizabeth acerca dos seus sentimentos.
Mas afinal, um dia em que Bennet, depois de se queixar com mais irritação do que de costume sobre Netherfield e seu proprietário, as deixara sozinhas, Jane não pôde se impedir de dizer à irmã: "Oh, eu eu queria que a mamãe tivesse mais domínio sobre si mesma. Ela não tem ideia da dor que me causa falando continuamente nisto. Mas eu não me queixarei. Não pode durar muito tempo. Ele será esquecido e todos seremos felizes como antes." Elizabeth olhou para a irmã com solicitude e incredulidade, mas não disse nada. "Você duvida de mim?" exclamou Jane, corando ligeiramente. "Você não tem razão. Talvez ele continue a viver na minha memória como o homem mais atraente das minhas relações, mas é tudo. Nada tenho que esperar ou que temer, e não tenho nenhum motivo para censurá-lo. Graças a Deus não tenho esta dor. Dê-me um pouco Dê-me um pouco de tempo e certamente eu tentarei esquecê-lo." Numa voz mais forte acrescentou pouco depois: "Eu tenho desde já este consolo. É que tudo não foi mais do que um erro da minha imaginação, e que esse erro não fez mal a ninguém a não ser a mim mesma." "Minha querida Jane", exclamou Elizabeth, "você é boa demais. Sua doçura e seu desinteresse são realmente angélicos. Sinto que nunca lhe fiz a devida justiça e que nunca a amei como você merece." Bennet protestou com veemência contra os méritos extraordinários que lhe conferiam e atribuiu o elogio à viva afeição da sua irmã. "Não", disse Elizabeth, "isto não está direito. Você quer pensar que todas as pessoas são respeitáveis e se sente ferida se eu falo mal de alguém. Quero apenas pensar que você é perfeita e você se volta contra mim. Não tenha medo de que eu caia em algum excesso, nem lance mão do seu privilégio de boa vontade universal. Seria inútil. São poucas as pessoas a quem eu quero realmente São poucas as pessoas a quem eu quero realmente, e menos ainda aquelas das quais eu tenho boa opinião. Quanto melhor eu conheço o mundo, menos ele me satisfaz, e cada dia vejo confirmada a minha crença na inconsistência de todos os caracteres humanos e na pouca confiança que se pode depositar nas aparências do mérito ou do bom senso. Ultimamente encontrei dois exemplos. Um deles eu não mencionarei. O outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável. Sob todos os pontos de vista, é inexplicável. Querida Lizzie, não se entregue a sentimentos desta espécie. Eles arruinarão a sua felicidade. Você não deixa nenhuma margem para diferenças de situação e de temperamento. Pense na respeitabilidade de Collins, no caráter prudente e firme de Charlotte. Lembre-se de que a família dela é muito grande, que, quanto à fortuna, é um partido muito desejável. E mostre-se pronta a acreditar, para bem de todo mundo, que Charlotte possa se sentir realmente que Charlotte possa sentir realmente respeito e estima pelo nosso primo. Para lhe para lhe fazer a vontade. Ai, meu Deus do céu. Para lhe fazer a vontade, eu tentarei acreditar em quase tudo, mas ninguém se beneficiará disto, pois se eu estivesse persuadida de que Charlotte o respeita, realmente ela desceria no conceito que tenho da sua inteligência, o mesmo que perdeu antes, o mesmo que perdeu antes no valor que eu atribuía a seu coração. Minha querida Jane, Collins é um homem tolo, pomposo, pretensioso e de ideias estreitas. Você sabe que ele é tudo isto tão bem quanto eu, e você deve sentir como eu que uma mulher que se casar com ele não pode ter uma visão muito justa das coisas. Você não há de querer defendê-la só porque ela é Charlotte Lucas. Você não pode, por causa de um caso individual, mudar o sentimento das palavras bom senso e integridade, nem procurar persuadir a você mesma ou a mim que o egoísmo é a prudência e a insensibilidade diante do perigo, certeza de felicidade.
Acho que as suas expressões são muito fortes e espero que você se convencerá disso vendo-os casados e felizes. Quanto a isto basta. Mas você aludiu a outra coisa. Você mencionou dois exemplos. Sei o que você está pensando, mas eu lhe peço, querida Lizzie, que não me cause, não, que não me que não me cause mágoa, julgando que aquela pessoa é culpada, nem dizendo que ela perdeu no seu conceito. Não devemos ser precipitadas e julgar que fomos intencionalmente feridas. Não podemos exigir que um rapaz despreocupado seja sempre prudente e circunspecto. Muitas vezes é apenas a nossa vaidade que nos engana. As mulheres sobreestimam. Sobreestimam? Facilmente a admiração. É subestimam ou. Acho que significa subestimam, né? Facilmente a admiração dos homens. E os homens fazem tudo para mantê-las nesta ilusão. Se o fazem propositadamente, não pode haver justificativa, mas eu creio que não há tanta má vontade no mundo quanto as pessoas acreditam. Estou longe de atribuir qualquer aspecto da conduta de Bing a uma intenção perversa, disse Elizabeth. Mas mesmo sem o propósito deliberado de errar ou de tornar os outros infelizes, pode haver enganos e tristezas, pouco caso, falta de atenção para com os sentimentos de outras pessoas ou falta de firmeza produzem os mesmos efeitos. E você atribui qualquer desses defeitos a ele? Sim, todos. Mas se continuar, mas se continuar, incorrerei no seu desagrado, dizendo o que penso acerca das pessoas que você estima. Detenha-me enquanto é tempo. Você persiste então em supor que as irmãs dele o influenciaram? Sim, de combinação com um amigo dele. Não posso acreditar nisto. Por que tentariam influenciá-lo? Só podem desejar a sua felicidade. Se ele me ama, nenhuma outra mulher pode lhe trazer esta felicidade. A sua primeira suposição é falsa. Podem desejar muitas coisas além da felicidade dele. Podem desejar o aumento da sua fortuna e da sua importância. Podem desejar que ele se case com uma moça que tenha importância social, dinheiro, relações de alta classe e orgulho. Sem dúvida, eles desejam que escolha Darcy, mas isto pode se originar de sentimentos melhores do que você supõe. Eles a conhecem há muito mais tempo do que a mim. Não é de espantar que a prefiram, mas quaisquer que sejam os seus desejos, é muito pouco provável que elas pudessem se opor à vontade do irmão. Que irmã se sentiria justificada em fazer uma coisa destas, a não ser que existisse um motivo muito mais forte? Se acreditassem que ele gosta realmente de mim, não tentariam nos separar, pois se tal fosse o caso, não o conseguiriam. Mas supondo tal afeição, você faz todo mundo agir maldosa e erradamente, e a mim torna muito infeliz. Não discuta esta minha ideia. Não estou envergonhada por me ter enganado, ou pelo menos a vergonha é pouca. Não é nada em comparação com o que eu sentiria se pensasse mal dele ou das suas irmãs. Deixe-me ver as coisas sob o seu melhor aspecto, um aspecto capaz de esclarecê-las. Elizabeth não podia se opor a um tal desejo, e a partir desse dia o nome de Bing quase nunca mais foi mencionado entre elas. Bennet continuou ainda a estranhar e a queixar-se de que ele não voltava mais. E embora não se passasse um dia sem que Elizabeth desejasse uma explicação razoável, parecia haver pouca probabilidade de que Bennet jamais considerasse aquele fato com menos perplexidade. Sua filha procurava convencê-la de uma coisa em que ela mesma não acreditava, de que as atenções de Bing tinham sido o efeito de uma simpatia transitória, cessando depois que a perdera de vista. Mas embora a probabilidade dessa afirmação fosse admitida no momento, Jane era obrigada a repeti-la no dia seguinte. O melhor consolo de Bennet era lembrar-se de que Bing tornaria a voltar para o verão. O homem Bennet, né, pensava de maneira diferente. Então, Lizzie, disse um dia, sua irmã teve um desgosto amoroso, creio eu. Ela merece os meus parabéns. Depois do casamento, o que uma moça mais gosta é de um desgosto amoroso de vez em quando.
É uma coisa que dá o que pensar e lhe confere uma espécie de distinção entre as suas companheiras. Quando chegará a sua vez, você não há de querer ser suplantada por Jane. Chegou a sua hora. Há bastantes oficiais em Merrington para desapontar todas as moças da região. Escolha Wickham. É um sujeito simpático e lhe daria o fora agradavelmente. Obrigada, meu pai, mas um homem menos agradável seria suficiente para mim. Não devemos todas esperar a boa sorte de Jane. É verdade, disse Bennet, mas é um conforto pensar que o que quer que lhe suceda nesse gênero, você tem uma mãe afetuosa que saberia tirar o melhor partido disto. A companhia de Wickham ajudava eficientemente a dissipar a tristeza que as últimas ocorrências tinham trazido para muitos dos habitantes de Longbourn. Viam-no frequentemente agora e as suas outras qualidades acrescia a de uma franqueza absoluta. O que Elizabeth já sabia, as suas queixas de Darcy e o que sofrera por sua causa, tudo era agora publicamente discutido, e todos se sentiam contentes de pensar que sempre tinham antipatizado com Darcy, mesmo antes de saber qualquer coisa contra ele. Jane era a única criatura que supunha que pudessem existir circunstâncias atenuantes no caso, desconhecidas para a sociedade de Hertfordshire. Com doce e firme candura, invocava sempre a tolerância e a possibilidade de enganos, mas todos os outros condenavam Darcy como ao pior dos homens. Depois de uma semana passada em declarações de amor e projetos de felicidade, a chegada do sábado veio privar Collins da companhia da sua amada Charlotte. A dor da separação, no entanto, poderia ser aliviada quando chegasse em Hunsford pelos preparativos para a recepção da sua noiva, e logo em seguida, ao seu próximo regresso a Hertfordshire, seria fixado o dia em que havia de torná-lo o mais feliz dos homens. Ele se despediu dos seus parentes em Longbourn com tanta solenidade quanto da primeira vez, tornou a desejar às suas encantadoras primas saúde e felicidades e prometeu a Bennet nova carta de agradecimentos. Na segunda-feira seguinte, Bennet teve o prazer de receber seu irmão e sua cunhada, que vieram, como de costume, passar o Natal em Longbourn. Gardner era um homem fino e sensato, muito superior à sua irmã, tanto em natureza como em educação. As senhoras de Netherfield dificilmente acreditariam que um homem que vivia no comércio e morava próximo aos seus armazéns pudesse ser tão bem educado e agradável. Gardner, que era muitos anos mais Gardner, a mulher. Que era muitos anos mais moça do que Bennet ou Phillips, era uma mulher elegante, agradável e inteligente, e muito querida pelas suas sobrinhas de Longbourn. Entre ela e as duas mais velhas, especialmente, existia uma forte amizade. As meninas tinham morado muitas vezes em casa dela na cidade. A primeira parte dessa atividade de Gardner ao chegar consistiu na distribuição dos presentes que trazia e na descrição das modas mais recentes. Foi isto, o seu papel se tornou menos ativo. Chegou a sua vez de ouvir, Bennet. Bennet tinha muitas queixas a relatar. Ela tinha sofrido grandes decepções desde a última vez em que vira sua irmã. Duas das suas filhas tinham estado a ponto de se casar e afinal tudo tinha dado em nada. Eu não culpo Jane, continuou ela, pois Jane teria aceitado Bing, mas Lizzie... É muito duro pensar que podia ser agora a esposa de Collins, se não fosse tão insensata. Ele fez uma proposta aqui mesmo, nesta sala, e ela o recusou. A consequência disto é que Lady Lucas casará uma das filhas antes de mim, e a propriedade de Longbourn está mais do que nunca destinada a passar para mãos estranhas. Os Lucas são gente muito esperta, minha irmã. Só pensam nas vantagens que podem obter. Sinto muito dizer isto deles, mas é verdade. Causa-me um grande nervosismo ser assim contrariada na minha própria família e ter vizinhos que pensem mais em si mesmos do que nos outros.
No entanto, a sua visita neste momento é o maior consolo que eu poderia receber, e muito me alegro de saber que você acaba de nos contar a respeito das mangas compridas. Gardner, a quem a maior parte dessas notícias já fora transmitida por Jane e por Elizabeth na correspondência que mantinham com ela, deu à sua irmã uma resposta evasiva. E, com pena das suas sobrinhas, mudou o assunto da palestra. Mais tarde, sozinha com Elizabeth, tornou a abordar o assunto. É provável que tenha sido um partido desejável para Jane, disse ela. Sinto que o projeto tenha fracassado, mas estas coisas acontecem um tanto. Um rapaz como Bing, a julgar pela descrição que me fizeram, se apaixona facilmente por uma moça bonita durante algumas semanas e, quando um acaso os separa, esquece-a facilmente. Inconstâncias dessa espécie são muito frequentes. De certo modo, isso é um excelente consolo, disse Elizabeth, mas não serve para nós. Não sofremos por acaso. Não acontece assim tão frequentemente que um rapaz independente se deixe persuadir pelos amigos a esquecer uma moça que ele amava apaixonadamente poucos dias antes. Mas esta expressão amar apaixonadamente é tão gasta, tão duvidosa, tão indefinida. Ela não me faz nenhuma imagem clara. Muitas vezes é aplicada a sentimentos que surgem depois de meia hora apenas de contato, como igualmente a afeições reais e fortes. Diga-me, qual era o grau de violência do amor de Bing? Nunca vi uma inclinação mais promissora. Ele estava se tornando esquecido das outras pessoas e inteiramente absorto por Jane. Cada vez que se encontravam, isto se tornava mais claro. No baile que ele próprio ofereceu, ofendeu 2 ou 3 moças, esquecendo-se de tirá-las para dançar. E eu mesma falei com ele duas vezes sem ter resposta. Podem existir melhores sintomas? Não é a desatenção geral a própria essência do amor? Ah, sim. Dessa espécie de amor que suponho que tenha sido o dele. Pobre Jane, tenho pena dela, porque com o seu feitio talvez não esqueça imediatamente. Seria melhor que isto lhe tivesse acontecido, Lizzie, pois graças ao seu bom humor você teria esquecido mais depressa. Mas você acha que podemos convencê-la a voltar conosco? As mudanças de lugar podem ser úteis, e talvez a sua ausência de casa por algum tempo faça um grande bem a Jane. Elizabeth ficou extremamente contente com a proposta e plenamente convencida da pronta aquiescência da sua irmã. Espero, acrescentou Gardner, que nenhuma consideração por esse rapaz a influencie. Moramos em pontos tão afastados da cidade, todas as nossas relações são tão diferentes e, como você sabe, saímos tão raramente que é muito pouco provável que se encontrem, a não ser que ele venha realmente visitá-la. Isto é inteiramente impossível, pois ele está sob a vigilância do seu amigo, e Darcy não toleraria que ele fosse visitá-la num quarteirão de Londres tão pouco elegante. Minha cara tia, como pode a senhora suportar tal coisa? Darcy talvez tenha ouvido falar em Gracechurch Street, mas se alguma vez entrasse lá, creio que levaria bem um mês se purificando. Tanto melhor. Espero que eles não se encontrarão. Mas Jane não se corresponde com a irmã de Bing, esta pessoa não poderá deixar de visitá-la. Ela cortará relações completamente. Mas apesar da certeza com que Elizabeth fingia acreditar no que dizia, bem como na possibilidade de Bing ser impedido de visitar Jane, esse assunto a preocupava de tal maneira que, depois de refletir, convenceu-se de que não considerava o caso inteiramente perdido. Parecia-lhe possível e algumas vezes até mesmo provável que a afeição de Bing recrudescesse e que a influência dos seus amigos pudesse ser contrabalançada com êxito pelas influências mais naturais dos atrativos de Jane. Bennet aceitou o convite da tia com prazer, e se ao mesmo tempo se lembrava dos Bing, era apenas para desejar que lhe fosse possível ocasionalmente passar uma ou outra irmã com a sua amiga, e podia fazê-lo sem correr
o perigo de ver Bing, já que Caroline não morava com o irmão. Os Gardner ficaram uma semana em Longbourn e não se passou um dia sem compromissos sociais, sem visitarem ou receberem visita dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais. Bennett tinha planejado tão cuidadosamente esses divertimentos para os seus parentes que nem uma só vez eles se sentaram juntos para um jantar de família. Quando havia convidados em casa, entre eles se encontravam sempre alguns oficiais e um deles era sempre Wickham. E nessas ocasiões, Gardner, em cujo espírito os calorosos elogios de Elizabeth tinham despertado suspeitas, observava os dois com grande atenção. Tá, eu vou até aqui com grande atenção, sem supor, sem supor, sem supor.